Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos a uma breve mesmo reflexão sobre nossa liturgia em chave retrospectiva. Retrospectiva não no sentido tão, apenas de ontem. Quero colocar ainda 2 pontos, porque demos uma passada nesse tema da idolatria quando as nossas primeiras leituras estavam no Antigo Testamento, mas calha também de agora podermos focar esse mesmo tema já à luz do Novo Testamento. Perdoe-me, não trata-se de uma questão de misturar as coisas, mas São Paulo, certa ocasião, lhe disse: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque tem temas, como este tema da idolatria, eu já falei não sei quantas vezes, e nesse YouTube o que mais tem são apologias que falam sobre este tema à luz da fé católica, à luz daquilo que a Igreja Católica crê. Mas, vira e mexe, nos deparamos outra vez. Porque parece que muitas pessoas, na verdade, não querem crer, querem crer naquilo que outras pessoas dizem, naquilo que as correntes anticatólicas pregam, acusando-nos de idólatras, com base em textos que não querem falar isto. Então, para quem não quer, apesar que muitas pessoas querem saber de verdade, isto é outra, então é olhando para essas pessoas que querem saber de verdade, que eu preciso ir e voltar, para que essas pessoas possam, a partir inclusive do próprio texto bíblico, não a partir das minhas palavras, das minhas conjecturas, das minhas explicações, não, mas que elas possam ver, já que elas só creem no que está na Bíblia, então é a partir do texto ipsis literis que elas vão tirar a conclusão. E a nossa liturgia de ontem calhou que este tema, mais uma vez, vem à baila. Mas São Paulo, ele inicia a sua carta aos Tessalonicenses. Olha aqui um tema muito bom para a gente ver. Qual o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito? É tal qual a gente lê aqui na Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Foi deste jeitinho? São Paulo inicia a sua carta aos Tessalonicenses dando graças a Deus. É o apóstolo da graça. Para ele, tudo é graça de Deus. Inclusive os elogios que ele faz à igreja de Tessalônica é fundamentada na graça de Deus. Eles só fazem o que fazem porque receberam de Deus a graça para fazer o que fazem. O próprio São Paulo, ele vai dizer que o ministério dele é graça. Foi recebido de Deus. Então ele coloca no princípio de todas as ações, seja dos cristãos de Tessalônica, seja do seu próprio ministério, que o que ele faz é graça de Deus. Aquilo que aquela igreja, a igreja dos Tessalonicenses, faz é porque é graça de Deus. O encontro deles com Deus por meio de Cristo produziu a graça visível, palpável.
Não é uma graça abstrata. Não é uma graça fechada. É uma graça que todos viam. É uma graça semelhante àquela descrita nos Atos dos Apóstolos. Que os não cristãos olhavam aos cristãos e diziam: vejam como eles se amam. Isto era possível dizer da igreja de Tessalônica, porque as pessoas viam atitudes concretas. E São Paulo diz que o que eles faziam é porque a graça de Deus os alcançou. O encontro deles com Cristo produziu uma transformação grande. Não é à toa que na 2 Coríntios 5,17 ele dirá: quem está em Cristo é uma criatura nova. As coisas velhas passaram-se e uma nova realidade se fez. Então, se o meu encontro com Cristo, se o meu encontro com Maria Santíssima, se o meu encontro com o Espírito Santo não produz em mim uma criatura nova, é preciso que eu, que você, que todos nós revejamos o nosso contato com Nossa Senhora, o nosso contato com Cristo, o nosso contato com o Espírito Santo, o nosso contato com Deus, a nossa religião, os nossos ritos e, sobretudo, os ritualismos. Ah, mas eu não saio da igreja. Praticamente a chave da igreja está com ele. Eu que abro a igreja todo santo dia por aqui, mas aqui dentro ainda não abriu nada. Tudo não passa de um ritualismo, tudo não passa de uma engrenagem robótica, mecânica. E por isso, continuamos o mesmo, as mesmas pessoas. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu disse há poucos dias que na frente de Jesus, Pedro afundou. Na terra prometida, a terra que manava leite e mel, os cachos de uva, tudo que tinha lá, as plantações, as frutas, eram abundantes. Aquela terra passou fome. Jesus entra no templo e a casa de Deus estava transformada em um covil de salteadores. É possível, queridos, eu estar lá todo bonitinho e não saio da igreja e não largo o terço e não largo a Bíblia e continuo uma pessoa velha porque ainda uma realidade nova ainda não se fez, ainda não é vista, não é palpável na minha vida porque ainda não tive um encontro com Cristo. São Paulo está dando graças a Deus pelos Tessalonicenses, porque eles encontraram a graça, eles encontraram de fato Jesus. E ele diz o seguinte, aqui 2 pontos que quero salientar. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo dá graças a Deus por aquela comunidade fundamentada nesses 3 pilares. Quais são eles? A atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade. Eles se esforçavam para serem pessoas caridosas. E a firmeza da vossa esperança. Queridos, isso aqui é para a gente pregar um retiro.
Que fé é essa nossa, queridos? Hoje está aqui, amanhã está para ali, já pula para ali, já vai para o outro lado, e não, ali agora que está vindo, não, agora é o padre fulano, não, é lá, e vamos porque vamos, não, agora já tem um outro para ali. Mas fica um negócio meio fora não é mais Deus. Não é mais Deus, não é mais Jesus Cristo. E nós construímos um popstar, a nossa imagem e semelhança, a partir da nossa dor, a partir das nossas depressões, a partir das nossas... e por aí vai. O certo é que vivemos uma fé ociosa. E tem mais uma. Se lá do lado de lá que não tem literalmente nada a ver. Está tendo uma propaganda boa, pois lá também eu vou. E ponto. São Paulo, ele dá graças a Deus pela atuação da fé dos Tessalonicenses. São Paulo dá graças a Deus pelo esforço da caridade. Queridos, há pessoas que não fazem nenhuma força para socorrer ninguém, para ajudar ninguém, para socorrer a sociedade. E ele termina dizendo, pela firmeza, eu dou graças a Deus pela firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Se a quem e além de Maria Santíssima não tiver Jesus Cristo, a minha devoção a Nossa Senhora, ela se constitui uma devoção nula. Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, lá no número 8, deu uma lida. Porque muitas pessoas estão trocando as bolas, invertendo a ordem dos valores. É necessário que adquiramos uma catequese, uma robustez na nossa fé. É necessário sair da superficialidade. Bem, este é o primeiro ponto. Tudo, eu disse ontem, quando a primeira leitura ela é extraída do Antigo Testamento, nós estamos do Antigo Testamento, dos relatos do Antigo Testamento, olhando para Jesus Cristo, para o Messias. Estamos olhando para o Cristo que virá, que despontará no horizonte da história. Quando extraio a primeira leitura do Novo Testamento, eu já estou a partir do Cristo que já veio. O apóstolo que está escrevendo, que está dando-nos este material, ele parte de Cristo, ele teve um encontro com Cristo. Ele não teve um encontro com Moisés, ele não teve um encontro com Abraão. Ele vai fazer uma releitura da história da salvação à luz de Jesus Cristo. Porque São Paulo encontrou-se com Jesus Cristo. E ai de ti, se lutares contra os meus aguilhões, ai de ti. Ele então curva-se diante do Cristo, rende-se ao Cristo e passa a ser um propagador do Cristo com o qual encontrou-se às portas de Damasco. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Dou graças a Deus pela atuação da vossa fé, pelo esforço da vossa caridade e pela firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tira Jesus Cristo e tudo acaba. Tira Jesus Cristo e não tem Nossa Senhora. Tira Jesus Cristo e não tem os apóstolos. Tira Jesus Cristo e não tem João Batista, não tem... tudo acaba. Permitam-me um parênteses. Quem diz que a fé da Igreja Católica não é em Jesus Cristo é uma pessoa
pessoa maldosa? É uma pessoa ignorante? Ou é uma pessoa literalmente que falta com a verdade? E qualquer uma dessas opções, em última análise, vai se constituir um pecado, porque a ignorância também é um pecado. Eu não quero conhecer. Sócrates dizia, a profetisa de Delfos disse que eu sou o homem o mais sábio dentre os demais sábios, porque eu conheço a minha ignorância. Então o ser humano precisa deixar. Eu deixei, diz São Paulo, quando eu era criança, eu agia, tudo o que eu fazia era sob a ótica de uma criança. Mas agora que sou adulto, deixei as coisas de criança. E muitas pessoas não querem deixar a infantilidade. Tenhamos cuidado com isso. Então, a ação de graças que Paulo dá pelos cristãos de Tessalônica é porque eles tiveram um encontro com Jesus Cristo. E o encontro com Jesus Cristo produz a fé, produz a caridade, produz a esperança. Virtudes teologais, são coisas que vêm de Deus. Eles pegaram aquilo, abraçaram aquilo, viveram aquilo, respiraram aquilo, testemunharam aquilo, e as pessoas lá de fora viram aquilo, e muito mais São Paulo. E por isso ele diz, dou graças a Deus por vós. O segundo ponto que quero trabalhar aqui, por que São Paulo dá graças a Deus, está aqui a vossa fé no versículo, a partir do versículo 8b. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. A vossa fé em Deus. Sempre a gente aponta para lá, mas se a gente apontar para baixo também, se a gente apontar para o lado também vai dar na mesma coisa. Pai nosso que estás nos céus. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos falar. Pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes, atenção, e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. As pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, como vos tornastes uma nova, que as pessoas estão vendo. Como vocês mudaram, como produziu-se em vós essa metamorfose, essa transformação radical. As pessoas estão vendo que vocês são pessoas novas, são novas criaturas. As pessoas mesmas, tá certo? Como vos convertestes? Abandonando os falsos ídolos, os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isto aqui é idolatria. Era apenas isso que queria falar, esses dois pontos, tá bom? Já dei uma passada na primeira leitura de hoje, não vou nem entrar no Evangelho, tá? Porque a própria primeira leitura extraída do Novo Testamento já se constitui para nós um Evangelho. Paulo já está falando isto aqui à luz de Jesus Cristo, porque eu recebi do Senhor. E esse recebeu do Senhor é um recebeu eclesiológico, é um recebeu que passou pela igreja, é um recebeu que passou por aqueles que já eram testemunhas oculares de Cristo antes dele. São Paulo teve contato com eles, porque eu recebi do Senhor. A mística da conversão de São Paulo às portas de Damasco
não exclui o patrimônio de fé recebido da igreja. Que já estava estabelecida. Pequena, fraquinha, mas a igreja de Jesus já estava. E já haviam aqueles que eram igreja, que pertenciam à igreja, que tinham recebido a autoridade de Jesus Cristo. Já havia Nossa Senhora, que foi igreja sozinha, antes que todos crescem, ela criou sozinha. E São Paulo teve esse contato. Ele recebeu do Senhor por meio de Maria Santíssima. Pensemos nisto, reflitamos nisto e vamos em frente. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.